da, da menina que já estava morta, com a palavra do Senhor, por ordem da palavra do Senhor Jesus, a alma voltou. A alma voltou para o corpo dessa menina, assim como também o Senhor Jesus chamou a Lázaro. Os céus, quando ouvem a voz do Senhor Jesus, é uma ordem, não é? Foi quando Jesus chamou a Lázaro, a alma de Lázaro retornou imediatamente e Lázaro se levantou. A autoridade que o Senhor Jesus tanto tem no céu, na terra e debaixo da terra. Tomando pela mão, disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que não o dissesse a ninguém. Claro que iam espalhar, não é? Mas o que eu quero chegar aqui, nessa mensagem, é o que o Senhor Jesus disse. A menina dorme. Para entendermos isso, não é? Temos que entender o que o Senhor Jesus, não é? O que Paulo falou ali no primeiro capítulo de Efésios e também o que Deus falou a Jeremias, não é? Se a menina dorme, mas para nós seres humanos aqui na Terra ela estava morta, aonde se encontrava a alma dessa menina? É isso que eu quero dizer. Por quê? Se os salvos de hoje morrem, os que receberam o Espírito Santo, imediatamente vão para onde? Para o paraíso. Foi o que o nosso Senhor Jesus ensinou por causa daquele ladrão que morreu na cruz. O Senhor Jesus disse para ele, ainda hoje comigo estarás no paraíso. Mas isso aconteceu exclusivamente para esse ladrão, dando exemplo para nós hoje que somos salvos, para os que estão garantidos que receberam o Espírito Santo. Quer dizer, os que receberam o Espírito, se morrer hoje, vão diretamente para o paraíso. Não morrerão, vão diretamente para o paraíso. Mas, e aquelas pessoas que creram no nosso Senhor Jesus, não é? Que irão morrer, e outras pessoas que irão morrer e estão salvas, que irão ser salvas. Então, existe, não é? Um lugar para onde vão essas almas que estarão adormecidas. Paulo explica isso muito bem nas suas epístolas, não é? Então, quer dizer, existe a morte dos salvos que vão diretamente para o paraíso. E de outros salvos, não é? Porque creram no Senhor Jesus, e outros porque foram salvos, que Deus sabe de todas as almas que irão ser salvas. Todas. Antes da fundação do mundo. É isso que nós vamos ler lá em Efésios. Quer dizer, isso mostra que essas pessoas que morrem, como Lázaro, não é? Morreu, mas estava dormindo, não é? Por isso que o Senhor Jesus disse aos discípulos, não é? Que Lázaro, não é? Não morreu, mas estava dormindo. Mas porque os discípulos insistiram, Jesus disse, não, Lázaro morreu. Mas para o Senhor Jesus, as almas salvas, não é? Não morrem. Não existe morte. Então foram para um lugar. Que lugar é esse? Para onde vão as almas que não vão diretamente para o paraíso? Parece uma incógnita. Mas se lermos ali no primeiro capítulo de Jeremias, não é? Para entendermos bem sobre esta palavra, vamos entender uma coisa aqui. Logo no primeiro capítulo de Jeremias, e versículo 5, Deus diz assim para Jeremias: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te vi. Eu te vi. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te vi. Quer dizer, Deus viu a alma de Jeremias. Quem era Jeremias? Antes de ele vir a este mundo. Por quê? Todas as almas foram criadas
antes da fundação do mundo. Antes de Deus vir e criar este mundo, já tinha criado todas as almas. Quando Deus criou os céus, ele criou também as almas. E as almas estavam onde? No céu. E ali estavam o quê? Adormecidas. Esse é o mesmo lugar por onde voltam as almas que estão salvas, que irão ser ressuscitadas na primeira ressurreição. Elas voltam para o mesmo lugar que um dia vieram aqui para a terra. Por isso é que Deus disse a Jeremias, antes, não é? Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te vi. Antes que eu te formasse, quer dizer, todas as almas, quando vêm para o corpo de uma mulher que está grávida, que engravidou, o Espírito de Deus vem juntamente envolvido na alma e entra naquele feto que a mulher, não é? Da gravidez da mulher, e o próprio Espírito de Deus forma esse ser humano, que é, não é? Um milagre da natureza que ninguém sabe esse mistério. Por quê? Não é mistério, é o poder de Deus. É Deus que forma todo o corpo humano dentro do corpo de uma mulher. Se o Espírito de Deus e a alma não entrar, o feto não se forma. Por isso que, segundo a ciência, não é? A mulher engravida no primeiro mês, nas primeiras 2-3 semanas ou no primeiro mês, a alma ainda não se encontra ali. Então, Deus vem com o espírito e a alma e forma dentro do corpo materno da mulher o ser humano. Por isso é que Deus disse a Jeremias, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Quer dizer, Deus viu o futuro de Jeremias antes mesmo de ele nascer aqui nessa terra. Por isso é que eu digo, Deus já sabe de todas as almas que vão ser salvas. Então você diz, então se Deus já sabe de todas as almas que serão salvas, então para que vamos evangelizar? É por isso mesmo. É por causa das almas que irão ser salvas, que vão aceitar o nosso Senhor Jesus, porque estão predestinadas em o nome do Senhor Jesus para a salvação. E isso está bem esclarecido por quem? Por Paulo, dirigido pelo Espírito Santo ali no primeiro capítulo de Efésios. Fácil de se encontrar esse entendimento. Primeiro Jeremias e primeiro Efésio. O Senhor Jesus, não é? Através de Paulo, fala assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Assim como nos acolheu nele antes da fundação do mundo. Quer dizer, o próprio Senhor Jesus escolheu cada alma a dedo para fazer parte da vida dele aqui na Terra. Se eu estou aqui pregando o Evangelho, é porque de antemão, antes de eu nascer, eu já existia. Então, ele viu o meu dia de hoje. Este momento que eu estou aqui. Ele me viu. Então, ele me chamou antes que eu fosse formado no ventre de minha mãe. Assim acontece com todos. Só que uns, não é? Encontram o Senhor Jesus ainda na juventude, outros encontram mais tarde, até na velhice. Mas todos já foram predestinados em o nome do Senhor Jesus, como está escrito. Assim como nos escolheu nele, o Senhor Jesus, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele. Quer dizer, o Senhor Jesus nos amou antes mesmo da fundação desse mundo e nos escolheu antes, não é, desse mundo por amor a ele mesmo, porque nos amou
para Ele, nos escolheu, nos separou antes de nascermos para Ele.